Obrigado, Daniel. E muito bom dia. E bom dia para as pessoas que ainda não disse bom dia, mas bom dia. Há pessoas que eu conheço uma vez, um jantar de Natal, outras pessoas que nem por isso. Bem, então foi um dia longo, quando a Matilde finalmente chegou em casa e disse boa noite aos seus filhos, os dois filhos. Eles tinham um dia longo para frente e por isso ela deitou os rapazes na cama cedo, pois amanhã eles iam precisar de acordar muito cedo, 6 horas da manhã, para irem para Lisboa, para passar o fim da semana. Bem, disse Matilda, sua mãe, às suas crianças, não devem falar, pois quero que tenham energia amanhã. Por isso, não podem falar, está bem? Sim, mãe. Voltou a resposta. Claro que sim. Bem, ela apagou a luz e a Matilde voltou para a cozinha para fazer louça e arrumar todas as coisas, porque ela sabia que os seus filhos eram obedientes. Se eles disseram, eles não iam falar, tudo bem. Eles não iam falar. Ela tinha toda a confiança de que eles não estariam a conversar, mas já estariam a dormir. Algumas horas depois, com tudo arrumado em casa e pronto para o dia seguinte, ela foi para a casa de banho para lavar os dentes. E ela começou a ouvir alguma coisa. Não pode ser elas, não. Deve ser outra coisa. Mas o barulho aumentou. E ela ouviu mais e mais coisas e pensou, não acredito. Os meus dois filhos, os dois rapazes, eles estão a falar. E eu disse-lhes que eles não podem falar. Então ela foi para o seu quarto, muito chateado, e disse, então, o que é que vocês estão a fazer? Eu disse-vos para não falar. Eles responderam, mas mãe, não estamos a falar. Estamos a sussurrar. Isso é muito diferente. Tu não disseste nada sobre isso. Tu disseste que não podemos falar, mas estamos a sussurrar. Bem, eu não sei se vocês conhecem pessoas que são muito boas em interpretar as regras para a sua vantagem. Algumas pessoas conhecem pessoas assim? Pronto, nós somos assim? Sim. Não é apenas as crianças. Considera este sinal. Júlia, pode passar. Obrigado. Este sinal. Então diz, proibido bicicletas, patins, skates, trotinetes. Então parece bastante claro, não é? Sobre as regras. Mas aparentemente não. Não para esta pessoa numa uniciclista. Acho que é isso. Eu tentei pesquisar no Google, mas foi complicado. Pronto. Ou que tal esta, no Brasil, no Rio Grande do Sul, o restaurante Zanussi foi proibido de colocar mesas e cadeiras no passeio. Foi proibido. Mas ninguém disse nada, próximo slide, sobre alugar caminhões estacionados, caminhões fora do restaurante e colocar mesas em cima disso. Isso é uma história verídica também, é verídica, vocês podem pesquisar, está no muitos sites, incluído o Globo. Então pronto, deve ser a verdade. Pronto, sim, os adultos também sabem muito bem como interpretar as regras para a sua vantagem. E há 2000 anos não era muito diferente, não era muito diferente. Bem, hoje, como Daniel disse, nós vamos olhar para um texto da Bíblia. Como se calhar sabem, e Daniel disse também, ou seja, a Bíblia tem duas partes. Tem o Antigo Testamento, que tem tudo antes do nascimento de Jesus Cristo, e depois tem o Novo Testamento, que é tudo que foi escrito sobre Jesus e depois de Jesus. E o que nós vamos ver hoje vai ser uma passagem, um texto no Novo Testamento, num livro que se chama Mateus, que é uma biografia da vida de Jesus, escrito mais ou menos 55 anos, 65 anos depois do nascimento de Cristo. E nós vamos ver uma secção onde Jesus está a ensinar os seus seguidores sobre como é viver como os seus discípulos, como é a vida a seguir Jesus. Se calhar algumas pessoas podem pensar, mas por que isso é necessário? Afinal, o Antigo Testamento, a parte antes de Jesus, fala muito sobre como é que nós devíamos viver. Mas a verdade e a realidade é que houve muitos líderes religiosos naquela época que eles tinham acrescentado todo tipo de interpretação ao Antigo Testamento.
interpretações incorretas, erradas. Eles estavam a tentar perceber como é que nós podemos contornar aquelas regras e fazer o que nós queremos fazer. Então, Jesus, ele disse, e nós vimos isso há 2 semanas, ele disse que ele não veio para negar o Antigo Testamento, para tirar, rasgar o Antigo Testamento da Bíblia. Não, ele veio para cumpri-lo e para interpretá-lo de maneira correta, de maneira autoritativa, de maneira perfeita. E é isso que ele faz. E para mostrar isso na prática, ele dá 6 exemplos práticos. E hoje vamos ver aquele primeiro exemplo, muito prático. E ao longo das próximas semanas vamos ver outros exemplos. Então, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler o texto que é Mateus capítulo 5, começar com o versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21. As palavras estão aqui no ecrã também. E se vocês têm Bíblias, podem abri-las também para seguir. Jesus está a falar e eu vou ler. Mateus 5, versículo 21. Então, Jesus está a falar com os seus discípulos e disse: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ira. Ira. É algo que afeta a todos nós. É algo que tu sentiste na semana passada, com certeza. É algo que sentiste nas últimas 24 horas. Pensa no funcionário que descobre que precisa de ir trabalhar mais algumas horas até no seu dia de folga. Ele sente ira. Mas como assim? Isso não é justo. Eu tinha outros planos. Eu estou cansado. Eu não quero. Ou pensa na mãe, exausta, que é acordada no meio da noite pelo filho que fez xixi na cama pela 5ª vez em tantos dias. Ela sente ira. Como é que ele fez isso mais uma vez? Eu disse-lhe para ir à casa de banho antes de dormir. Agora ele acordou-me e eu vou demorar muito tempo para voltar a adormecer. Ou pensa no homem que está a lutar contra cancro há 3 anos. Mas apesar do tratamento, o último exame mostrou que o tumor cresceu. E ele sente ira. Por que o tratamento não funcionou? O médico disse-me que vai funcionar, ou que provavelmente vai funcionar. E há muitas pessoas que eu conheço e elas estão a melhorar. Mas eu não. Por quê? Não é justo. Ou pensa na mulher que está a conduzir o seu carro na autoestrada quando o carro avaria. Mas os documentos que ela precisa não estão no carro. Então ela liga para falar com o seu marido e ele não atende a chamada. Enquanto ela está no meio da autoestrada, ele não atende. E ela sente ira. Eu sei que ele tem o seu telemóvel com ele. Ele sempre tem o telemóvel com ele. Por que ele não vai atender a chamada? Ele sabe, não é? Ele sabe. Ele tirou os documentos. Eu tenho certeza que foi ele que tirou os documentos. E agora ele não vai me atender. Não acredito. Atende a chamada. Ou pensa no estudante cujo professor envia-lhe um documento longo às 19 horas, num domingo à noite, por e-mail, dizendo que o estudante tem que ler, estudar e analisar o documento até 9 horas
na segunda-feira da manhã. E o estudante sente ira. É tão injusto. Ele poderia ter me enviado um e-mail há muito tempo, mas não o fez. É porque ele é preguiçoso. Ele é um professor terrível. E agora ele estragou a minha noite. Eu odeio. Ou pense na pessoa na loja dos pesadelos, ou na loja do cidadão. Pronto, oficialmente é a loja do cidadão. Durante 3 horas, quando finalmente alguém diz que o funcionário que precisa não está cá, já voltou para casa. E aquela ira aparece nela. Eu estou cá há 3 horas na fila, à espera, e agora estás a dizer que eu não consigo fazer nada. Não acredito. Por que vocês não disseram nada antes disso? Vocês são incompetentes, não é? É isso. Tanta ira. Ira é um sentimento universal. Na verdade, é tão universal que no filme Divertidamente, que alguns de vocês conhecem, junto com a alegria, a tristeza, o medo e a repulsa, ira é uma das 5 emoções que o Pixar quer que tu acredites faz parte do nosso ser, quem nós somos. A ira é um fenómeno estranho, poderoso, confuso, que deixa para trás um mundo cheio de danos e mágoas. Pode destruir casamentos, amizades, relacionamentos com colegas, comunidades, até países inteiros. Pode causar ressentimento e amargura duradoura. Pode ser óbvio, simplesmente olhar para alguém, não é? Para ver que esta pessoa está com ira. Mas, no entanto, também pode ser invisível aos olhos, fervendo sobre a superfície onde ninguém o vê, até que de repente explode como sem aviso. O filósofo romano Sêneca chegou a descrever a ira como uma curta loucura, que nos coloca no caminho da autodestruição. Muito semelhante a uma pedra caindo que despedaça sobre a própria coisa que esmaga. Na sua opinião, a nossa paixão mais horrível é a nossa paixão mais horrível e selvagem e fundamentalmente perversa. Nenhuma praga custou mais caro à raça humana, segundo ele. No entanto, há outras opiniões também sobre ira. A BBC, que é tipo RTP, mas no Reino Unido, há um artigo sobre os benefícios da ira. E este artigo afirma que a ira pode nos motivar a aumentar o nosso desempenho, a estimular a criatividade e dar-nos uma vantagem num confronto ou luta. Pois. E, embora elas digam que, eu acho que isso é bastante interessante, elas digam que dar rédea solta à sua ira com agressão e hostilidade aberta raramente é aconselhável, elas escolhem usar a palavra raramente em vez de nunca. Ou seja, às vezes, a BBC pensa que é aconselhável dar rédea solta à nossa ira e agressão aberta ou hostilidade. Certamente as pessoas, personagens do Marvel, não é? Elas iam concordar. Qual é o segredo da força do o incrível Hulk? O segredo dele é a sua ira, a sua raiva, a sua fúria. Mas aqui está a coisa. Embora seja óbvio para perceber que o incrível Hulk, com toda a sua força e grandeza, tem um problema da raiva, da ira, nós temos uma tendência de olhar para nós próprios e pensar que nós achamos bem. Nós somos muito diferentes daquilo. Ele é monstro. Nós somos fofinhos, simpáticos, bondosos, pessoas simpáticas. Claro, nós de vez em quando temos ira, não é? Mas acontece com todas as pessoas. Pronto, é a vida, não é? É a vida, é o que acontece. E é porque nós achamos cansados. Ou porque alguém disse alguma coisa que não era certo. Ou porque nós fomos provocados. Então, basta a nossa ira não resultar em violência, então está tudo bem. Não temos problema. Mas voltando para o texto que nós já acabamos de ler e as palavras de Jesus, dá para perceber que Jesus tem uma opinião muito diferente. Muito diferente. Pois no texto que acabamos de ouvir, Jesus diz-nos 2 coisas realmente importantes. Primeira coisa, a ira é algo muito grave. E segunda coisa, a reconciliação é uma coisa muito urgente. Então, primeira coisa,
a gravidade da ira. Versículo 21, mais uma vez, Jesus está a falar. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Jesus começa o seu ensino aqui a lembrar-os de algo que eles ouviram. Ou seja, que o homicídio é errado e que os assassinos serão sujeitos a julgamento. E, de facto, podemos encontrar estas afirmações no Antigo Testamento. Ou seja, a proibição de matar alguém estava implícita desde o início da Bíblia, em Gênesis 1, quando Deus criou homem e mulher na sua imagem, com dignidade e honra. Mas tornava mais explícita em Gênesis 9, como não é? E depois foi incluído nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés e ao seu povo, em Êxodo 20. Ou seja, não matarás. E o julgamento para as pessoas que mataram outros foi estabelecido um pouco mais tarde, em Números 35, onde é dito que eles deveriam sofrer a pena de morte. Mas, embora ambas as coisas sejam claramente encontradas no Antigo Testamento, é fascinante aqui que Jesus não diga, ele não diga, olha, como vocês leram no Antigo Testamento, não matarás, eu, porém, vos digo. Ele não disse isso. Ele não disse como vocês leram. Não, ele disse, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo. Porquê? Porque ele está a falar sobre o que eles ouviram e não leram. É porque Jesus não está a tentar fazer um contraste entre as suas palavras e o Antigo Testamento. Eles estão completamente alinhados. Ele está a fazer um contraste entre as suas palavras e a interpretação errada dos líderes religiosos. O que eles têm dito ao povo. E ao fazer isso, Jesus está a dizer algo bastante ousado. Pois ele está a dizer que não é apenas que os líderes religiosos estão errados, não têm razão, mas que ele tem razão, que ele é a autoridade final, que ele pode, e apenas ele pode dar a interpretação correta. Ou seja, ele está a mostrar e a dizer mais uma vez que ele não é apenas um líder religioso, mas ele é o Cristo, o Rei, o Filho de Deus, Deus na Terra. Mas Jesus continua, não? Versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Consegues ver o paralelo que Jesus está a fazer aqui? Versículo 21. Quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22. Todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, Jesus, de propósito, usa as mesmas palavras para mostrar algo bastante importante. E o seu ponto é este, que a ira e homicídio são dois lados da mesma moeda. Eles estão ligados uns como os outros no nível do coração. Eles partilham a mesma lineagem do desejo egoísta. E o Deus que vê tudo, mesmo as coisas que nós fazemos em segredo, mesmo as emoções e pensamentos escondidos, ele é afrontado não apenas pelo fruto, ou seja, pelo assassino, pelo homicídio, mas também pela raiz, pela nossa ira. Isso é bastante importante, pois parece que os líderes religiosos estavam a ensinar algo bem diferente. Ou seja, eles estavam a ensinar que tu podias odiar alguém durante a tua vida inteira. Podias desejar que eles estejam mortos. Realmente, tu podias insultá-los e ofendê-los sem stress, desde que não tenhas realmente matado ninguém, então tudo bem. Tu estás a obedecer os mandamentos de Deus e não há problema. E Jesus diz, não, vocês não perceberam, vocês não estão a ver, não é isso, isso é absurdo. Isso é para perder completamente o ponto. Isso seria como sussurrar quando a mãe disse que não devia falar. Ou andar no uniciclo
quando é proibir bicicletas, trotinetes e skates. Ou colocar as mesas e cadeiras no caminhão, na rua, quando é proibido ter mesas no passeio. Ou seja, é ridículo e, obviamente, não é alinhado como o que Deus tinha dito no Antigo Testamento. Não é. Ou seja, Deus quer que os discípulos, Deus quer que nós percebamos bem que a nossa raiva é tão grave quanto o homicídio. Pois, embora apenas homicídio resulta a um tribunal aqui em Portugal, ira não. Ambas acabarão como julgamento de Deus. Claro, ira é vista em várias formas, não é? E podemos ver isso no versículo 22 também. Insultos, grosseria, arrogância, chama pessoas nomes, tipo tolo. Mas mesmo que guardemos os nossos comentários críticos para nós próprios, ou simplesmente optemos para revirar os olhos, não é? E pronto, murmurar com nós próprios. O ponto que Jesus está a fazer aqui é igual. O julgamento que nós pensamos é reservado apenas para as pessoas que matam outros, o inferno de fogo, na realidade, paira sobre a pessoa com ira, rancor e orgulho, que é um grande problema por nós. Porque todos nós temos um problema de ira, que significa que todos nós estamos condenados perante Deus. Mas se calhar, há algumas pessoas aqui que estão a pensar, mas calma lá, não pode ser tão grave. Ou seja, ira pode ser uma coisa boa. Até Jesus. Jesus, não é? Ele teve ira em alguns momentos, não é? Ou seja, Jesus ficou zangado quando ele fez um chicote de cordas e expulsou as pessoas do templo, não é? Em João 2. Até ele chamou, no Evangelho de Mateus, neste livro, ele chamou os fariseus tolos, no capítulo 23. E é verdade, ele fez isso. Então, houve momentos em que Jesus ficou com ira. Mas antes de concluir que, então, Jesus é hipócrita ou não sabe muito bem o que ele está a dizer, nós temos que analisar bem a ira de Jesus. Pois a sua ira foi muito diferente do que a nossa. Para Jesus, sempre foi dirigida ao pecado e à injustiça no mundo. Ou seja, nunca teve a ver com o seu ego, mas com a maldade e injustiça à sua volta. Por isso, quando ele foi preso, humilhado, espancado, abandonado, pendurado na cruz, ele não ficou cheio de ira, embora tivesse todo o direito. Mas ele resplandeceu com amor, compaixão e perdão. Pai, ele disse, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E vamos ser honestos com nós próprios. A nossa ira não é assim. Não é assim. No geral, nós ficamos com ira rapidamente quando alguém nos ofende pessoalmente. Mas nós demoramos algum tempo a ficar com ira quando vemos o pecado e a injustiça à nossa volta, se não nos afeta tanto. Pensa em como é que tu ias sentir se o teu irmão mais velho fala sobre a injustiça do facto de que todos os seus colegas estão a levar uma cábula para os seus exames e por isso estão a tirar uma nota melhor, mas ele não. É tão injusto. E faz uma comparação entre isso e como é que tu ias sentir se isso acontece com os teus colegas. Ou seja, se tu estás a ser prejudicado por causa da injustiça e os outros colegas a levar uma cábula para exames e tu não. É diferente. Tu vais ficar a sentir um pouco, pronto, pois, irmão, é um bocado chato, eu sei, pois, é difícil, sim, sim. Mas quando acontece contigo, quando tu recebes uma nota pior, porque os outros fizeram a batota, tu sentes algo maior, não é? Muito mais ira, porque é pessoal, é contra ti. A nossa ira não é perfeita. Não é perfeita, não é justa, muitas vezes. Mesmo quando nós temos alguma razão, a nossa ira é contaminada com egoísmo, arrogância, pecado. E no fundo, eu acho que nós sabemos isso. Eu acho que nós sabemos que quando nós ficamos com ira, especialmente quando nós olhamos para trás, podemos ver que se calhar a nossa ira não foi tão perfeita, não foi tão justa como nós pensamos no momento.
Pois normalmente nós ficamos com ira porque nós queremos estar no controle das coisas, mas acontece algo que mostra que não temos controle. Algo como Covid-19. Ou ficamos com ira quando queremos ter algo, mas não podemos tê-lo. Não conseguimos por causa do dinheiro, oportunidade. Ou ficamos com ego porque nós queremos, ficamos com ira porque nós queremos respeito e admiração e reconhecimento, mas não conseguimos alcançá-lo. Ou seja, a nossa ira está ligada com o nosso ego pessoal. Como o facto que nós desejamos ser Deus. Então, quando algo acontece que faz-nos lembrar que não somos Deus, ou seja, quando deixamos cair o telemóvel e o ecrã partir em pedaços, ou quando estamos parados em trânsito, atrasados pela nossa reunião, incapazes de fazer qualquer coisa a respeito disso, ou quando estamos a andar pelo passeio e escorregamos e caímos, então nós ficamos com ira, pois obriga-nos a lembrar a nossa fraqueza, a nossa mortalidade, a nossa incapacidade e impotência. E se resulta ou não em violência, em palavras insultuosas ou ofensivas, ou num coração silencioso, mas amargo. O ponto que Jesus está a fazer aqui é claro, a nossa ira é um problema grave. Precisamos de reconhecer isso. E precisamos de arrepender sobre isso. Então esse é o primeiro ponto. A gravidade da nossa ira. E se Jesus tivesse parado aqui, nós íamos voltar para casa um bocadinho tristes. Porque não há muita esperança aqui, somos condenados. Mas ele não para aqui, ele continua. E se a primeira coisa que ele diz tem a ver com a gravidade da ira, a segunda coisa que ele diz, maravilhosamente, tem a ver com a agência da reconciliação. A agência da reconciliação. Então, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Lembra, Jesus está a falar com os seus discípulos, não é? E tendo deixado bastante claro que há um problema grave, com consequências graves de ira, agora ele dá dois exemplos muito práticos do que eles deviam fazer perante o problema que eles têm e que nós temos de ira. O primeiro exemplo diz respeito a uma pessoa que foi até Jerusalém para fazer uma oferta no templo. E temos que lembrar, não houve carros, ou trotinetes, ou Uber. Ou seja, as pessoas de Galileia, onde Jesus estava, elas provavelmente só iriam a Jerusalém uma vez por ano. E Jerusalém era 35 horas a pé. Ou seja, basicamente Coimbra para Guimarães a pé. Ou seja, foi muito tempo, muita distância, não é? Sem carros. Mas a questão é, diz Jesus, que não importa quanto tempo tens levado para chegar lá, não importa o valor da oferta, não importa quão importante seja para ti esta viagem a Jerusalém, ela não é nem de longe tão importante como sendo reconciliado com o teu irmão. E assim, mesmo que tenhas conseguido chegar à frente da linha no templo de Jerusalém com a tua oferta, e a oferta provavelmente era um animal vivo, ou seja, se tu te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, provavelmente por causa da tua ira, então a resposta certa é para parar, deixar a tua oferta e esperar que a oferta não vai andar para fora e vai procurar o teu irmão para buscar a reconciliação. Aí sim, isso pode envolver mais 35 horas caminhada a pé nas ruas para voltar a Galileia, já que o WhatsApp não existiu naquela época. Mas Jesus é muito claro que tu tens que ter paz com o teu irmão antes de possa presumir que tens paz com Deus. Tens que ter paz com os teus irmãos. O segundo exemplo é parecido, com alguma diferença. Desta vez, alguém está a levar-te ao tribunal. E é claro aqui que esta pessoa tem razão e tu não. Ou seja, tu tens feito alguma coisa errada.
mais uma vez, ligado com ira. E o que então Jesus exorta-te a fazer? Procurar o seu adversário enquanto ainda há tempo e buscar a paz. Pedir perdão. Ser reconciliados. Pois, se não fizeres isso, logo tu vais descobrir que a tua liberdade vai ser tirado de ti. Que vais ser passado do juiz para o guarda e do guarda para a prisão e lá tu vais permanecer até consegues pagar a dívida que tu tens. Mas a questão é, se tu estás em prisão como uma dívida, como é que tu vais conseguir trabalhar para ganhar dinheiro para depois pagar a dívida? É impossível, não é? É impossível. Ou seja, tu vais ficar lá sem ajuda de fora dos familiares simpáticos e ricos. Não é esperança. Não é. Tu vais ficar lá porque vai ser tarde demais. Bem, amigos, olhando para estes dois exemplos, será que conseguem ouvir a agência nas palavras de Jesus? Ele não está a dizer que nós devemos passar algumas semanas, meses, a considerar o melhor curso de ação antes de finalmente nos aproximarmos do nosso irmão para pedir perdão, desculpas e ser reconciliados. Ele não está a dizer que nós devemos apenas esperar na expectativa que o tempo vai curar, vai resolver a situação. Ele não está a dizer que nós devemos tentar esperar até o nosso irmão esquecer a situação. Ele não está a dizer que nós devemos esperar até a nossa ira, ou a ira dele, diminua. Não. Nós temos que fazer o primeiro passo. Nós precisamos de agir. Nós precisamos de agir agora, com agência, antes que seja tarde demais. Claro, a realidade é que muitas vezes na nossa sociedade, no mundo ocidental, isso não acontece. E é tão triste, mas não acontece. A ira é deixada para apodrecer enquanto a amargura e a hostilidade permanecem. Mas sempre causa muito dano. Vemos isso o tempo todo, não é? No trabalho com colegas, que já não falam uns com os outros há anos. Vemos isso nas escolas, com bullying, insultos, grupos rivais. Vemos isso nas universidades, com competição entre os estudantes, mal-entendidos dentro de turmas e palavras ofensivas ditas sem pensar. Vemos isso na família, com birras, e estou a falar sobre os adultos, com discussões desagradáveis, com gritos e até, infelizmente, com violência. E vemos isso no nível internacional, especialmente agora, como a Rússia e a Ucrânia e toda aquela situação. Mas não deve ser, não pode ser igual para nós, se nós somos seguidores de Jesus Cristo. Não pode ser, pois se somos seguidores de Jesus, somos chamados a ser diferentes, a ser sal e luz no mundo, a ser pacificadores, a ser humildes, não para alcançar a nossa salvação, mas porque já temos a nossa salvação em Jesus. Então, amigos, deixe-me perguntar a vocês esta manhã a seguinte pergunta. Será que há alguém na tua vida, alguém na igreja, alguém fora da igreja, alguém no trabalho, alguém na família, com quem tu precisas de te reconciliar? Será que existe outro irmão ou irmã com quem tu não estás em paz, a quem tu não estás a conversar, não estás a falar? Se calhar houve uma discussão recentemente, se calhar tiveste uma discussão recentemente, se calhar foi ontem à noite, hoje da manhã, hoje no carro, no caminho para a igreja. Talvez seja alguém com quem tu não falas há muito tempo por causa de algo que aconteceu no passado. Se sim, não é para ignorar o que Jesus está a dizer. Não é. Toma iniciativa. Busca ativamente a ser reconciliados com estas pessoas. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser hipócrita. Deixa de fingir ser santo, estar na igreja e cantar e dizer orações fofinhas e bonitas. Se o teu coração está longe de Deus, se tu não tens paz com os teus irmãos, busca a paz e a reconciliação, uma agência. E claro, isso leva-nos ao coração do Evangelho, não é? Leva-nos ao coração do Evangelho, ao coração da fé
cristã. Pois no coração, no centro da fé cristã, está a verdade de que por causa da nossa ira e nosso egoísmo, a nossa arrogância e a hipocrisia, estamos por natureza separados de Deus, longe dele, esperando para enfrentar o julgamento dele. É como se fôssemos a pessoa do versículo 26, que está na prisão, incapaz de sair até pagar a sua dívida, mas também incapaz de pagar a sua dívida porque está na prisão. Mas é por isso que os cristãos amam Jesus Cristo. É por isso que cristãos amam Jesus Cristo. Pois Jesus veio e fez o que nós não conseguimos fazer. Através da sua morte por nós na cruz, ele pagou a nossa dívida, libertou-nos da prisão e deu-nos a esperança mais uma vez. Apesar do nosso pecado, ele reconciliou-nos com Deus para que, embora já tenhamos sido os seus inimigos, se estamos a confiar nele, então agora somos os seus amigos. Embora antes estivéssemos longe dele, se confiamos em Jesus, agora estamos perto. Embora estivéssemos perdidos, agora se estamos confiando em Jesus, fomos achados. Embora tenhamos sido condenados, agora se estamos confiando em Jesus, fomos salvos. E é uma consequência desta verdade maravilhosa que nos vai motivar a mostrar misericórdia para com as pessoas que nos rodeiam. Está disposto a engolir o nosso orgulho, a humilhar-nos e buscar a reconciliação, mesmo quando não tenhamos culpa. A levar a sério o perigo da ira e a lutar ativamente para modificá-la. Amigos, todos nós temos um problema de ira. E é grave. Não é simplesmente quem nós somos. Não é simplesmente uma coisa pequena, sem importância. Quando sentimos a nossa temperatura, não é, calor a subir e nossa ira a crescer, nós precisamos de lembrar que a ira que está na raiz do homicídio. E embora mais ninguém possa saber, Deus vê. Então isso importa. No entanto, também vimos o chamado agente de Jesus para reconhecer a gravidade da nossa ira e buscar a reconciliação, principalmente com Deus, mas também uns com os outros, na igreja e fora da igreja. Com intencionalidade e humildade. É um ato caro, mas super importante, pois leva a paz. E o mundo precisa de paz. Então, enquanto terminamos, este é o meu desafio para ti, esta manhã. Se tu ainda não conheces Jesus, se ainda não experimentaste a reconciliação maravilhosa que Ele oferece com Deus que está com ira justa contra nós por causa do nosso pecado, então, o que tu estás a esperar? Estás a perder tempo. E a verdade é que um dia vai ser tarde demais. E não sei quando vai ser este dia. Pode ser daqui a 60 anos, temos muito tempo. Pode ser amanhã. Não sabemos. Mas é por isso que Jesus te convida a agir com agência agora, a buscar a reconciliação com Deus através de Jesus. O que tu estás a esperar? E para aqueles de nós que são cristãos, que estão a confiar em Jesus como seu Salvador e Senhor, então o desafio é para reconhecer que nós temos um problema de ira. Temos. E precisamos de confessar este problema diante do Senhor, pedir-lhe para mudar os nossos corações e a procurar oportunidades de buscar reconciliação e paz, como aquelas ao nosso redor, dentro da família da igreja, fora da família da igreja, como também nas comunidades. Isso é chamado de Jesus aqui. Esse é chamado do Evangelho. Isso é o que significa viver como discípulos de Jesus. Parece uma tarefa difícil. Parece uma tarefa impossível. Então, por isso, nós precisamos da sua ajuda. Então, vamos acabar com uma palavra de oração para pedir a Deus por esta ajuda. Eu vou orar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos dar-te muito graças por quem Tu és, Senhor.
e por tudo que tu tens feito por nós. Senhor, nós queremos confessar que nós também temos um problema de ira. Ficamos com facilidade, tão frustrados, com tanta raiva, chateados, Senhor. E não é bom. Nós ofendemos as pessoas que nós amamos. Nós dizemos coisas que não deveríamos dizer. E nós causamos dano no mundo. Não é apenas a culpa das outras pessoas, também é a nossa culpa. E nós queremos pedir perdão. Senhor, nós pedimos que tu possas abrir os nossos olhos para que nós possamos ver os momentos e os relacionamentos em que nós estamos a viver de forma errada perante este assunto, Senhor. E que tu possas nos conceder arrependimento genuíno. E que tu possas transformar os nossos corações para que nós possamos seguir Jesus, deixando a ira para trás e a abordar e a tratar as outras pessoas com amor e compaixão e graça, tal como tu relacionas conosco por causa de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, esta semana, quando nós começamos a sentir a ira a crescer em nós, que nós possamos lembrar de Jesus e que nós possamos orar logo a Ele, a pedir ajuda e que tu possas, Senhor, mudar-nos, transformar-nos para o nosso bem e para a tua glória e para o bem da igreja, Senhor. Então, por favor, Senhor, esteja conosco e ajude-nos com este desafio tão grande. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.